Bora tocar a chuva de arroz e não pegaram com água? Você vai vir aqui, ó, no C4. Ó, aqui, ó. Em cima do C4 você vai vir aqui, ó. Você vai dar uma estica na mão, você vai pegar assim. Você vai fazer assim, ó. Aí você volta para o meu canto. Você vai fazer assim. Se você separa, né? Então, bora lá! Ó, em câmera lenta.